Falando então sobre a santidade de Deus. Pelos méritos de Jesus Cristo, os pecadores podem escapar do castigo que merecem. Mas, não, pega não, pai. Tá ligado? Tá. Mas, ao reconciliar pecadores consigo em harmonia com seus atributos essenciais, Deus ainda assim mostra o seu ódio contra o pecado. Sim, não anula nessa verdade. Castigando com a morte do seu único filho. Aí onde entra a redenção. Não vai pegar não, pai? Não. Não vai pegar não. Se for pegar, o pai vai descer. Com seu único filho, a redenção, né? Charnock emprega imagens marcantes para descrever esses pontos importantíssimos da teologia cristã. Aí ele fala, olha só, olha a profundidade dessa teologia. Nem as pragas todas que foram ou serão derramadas sobre o mundo perverso, nem a fornalha ardente da consciência de um pecador, nem a sentença irreversível pronunciada contra os demônios rebeldes, pega ele, filho, nem os gemidos das criaturas condenadas ao castigo eterno, oferecem uma demonstração tão clara do ódio de Deus contra o pecado, quanto a ira de Deus que é derramada sobre o seu filho. Percebe? Olha os exemplos que esse homem encontra para fazer um paralelo que passa no sopé, né? Um paralelo que passa no sopé da real definição do castigo de Cristo na cruz do Calvário, da ira de Deus derramada sobre o seu filho. É o que ele está tentando mostrar. Por isso que o próprio Joel Bick, ele fala que Charnock emprega as imagens marcantes para descrever esse ponto importantíssimo da teologia cristã reformada. Então vamos lá. Tendo em vista que o Salmo 22, muito bom esse salmo, se cumpriu perfeitamente na morte de Jesus Cristo na cruz, Charnock destaca que o versículo 3 fala da santidade de Deus, enquanto Cristo dava seus gemidos da morte. A justiça de fato deu o golpe, mas a santidade foi quem o determinou. Reafirmando o ódio de Deus ao pecado como demonstração de sua santidade essencial. Santidade essencial de Deus. Charnock explica que o Pai quis que a pessoa mais excelente, aquela que vinha logo em seguida a ele, que é Jesus, era igual a ele em todas as perfeições gloriosas de sua natureza, Filipenses 2,6, né? Morresse numa cruz desgraçada e ficasse exposta às chamas da ira divina, para que o pecado vivesse, para que o pecado não vivesse, perdão, e sua santidade permanecesse para sempre denegrida pelas violações de sua lei. Para impedir, não é isso que ele fala? Para que o pecado não vivesse e sua santidade permanecesse para sempre denegrida pelas violações da sua lei. Pelo visto, Deus pôs de lado a ternura de um pai e colocou as vestes de um inimigo irreconciliável quando lançou o pecado sobre o Filho amado Jesus Cristo, né? Então é isso aí, é o que ele fala aqui, né? Conforme aludido anteriormente, a santidade essencial de Deus é um fato importante para a concepção que Charnock tem da justiça essencial de Deus. Nem sempre teólogos reformados têm concordado sobre a necessidade da expiação. Aparentemente, Charnock adota a posição defendida por John Owen, que é outro puritano, eu já estudei sobre ele aqui, e Turretin, é outro puritano mesmo, né?
contrariamente à de teólogos como Goldie e William Twizy. São todos teólogos reformados puritanos que têm as suas contradições em alguns aspectos. De que existe a necessidade de que a santidade de Deus seja satisfeita por um mediador adequado. Não é qualquer um que poderia fazer expiação, né? Ser o mediador. Charnock admite que entre os teólogos reformados nenhum nega que Deus odeia essencialmente toda injustiça. Mas o debate diz respeito a si. A única maneira de o pecado ser perdoado era mediante a reparação ou se bastaria um ato da vontade de Deus? É uma pergunta, né? Tinha que ter mediação ou Deus poderia usar a sua bondade, né? Um ato da vontade, a sua própria vontade para perdoar o pecado do homem. Citando Turretin e concordando com o que Owen afirma, Charnock escreve: alguns questionam sim o fato de que a justiça de Deus é tão essencial para ele a ponto de o pecado não poder ser perdoado sem reparação. Ou seja, não tem como perdoar o pecado sem que haja consequência, a reparação. Ou seja, de alguma forma, a santidade de Deus precisava ser reparada, nesse sentido, né? Não sei se isso realmente acontece, né? Eu não sei ainda esse aspecto. Mas assim, a justiça sim, né? Porque houve uma injustiça quando pecaram contra Deus na queda do homem. Tá. Na reparação providenciada por Cristo, reparação de decorrência da justiça, realmente é justiça. Na reparação providenciada por Cristo, mediante a qual Deus é capaz de perdoar pecadores, a santidade e a misericórdia de Deus se manifestam conjuntamente. A santidade e a misericórdia de Deus se manifestam conjuntamente. Para que a misericórdia nem sempre suspire pela destruição da criatura. Certo? E a santidade nem sempre lamente o desapreço de sua honra. Olha a profundidade dessa teologia. Vamos ler de novo, porque isso aqui é profundo, hein? Olha aqui, ó. Na reparação providenciada por Cristo, mediante a qual Deus é capaz de perdoar pecadores, a santidade e a misericórdia de Deus se manifestam conjuntamente, para que a misericórdia nem sempre suspire pela destruição da criatura. E a santidade nem sempre lamente o desespero de sua honra. Então é como se houvesse uma sufocação, né? A misericórdia sufocada, ela precisa suspirar pela destruição, ou seja, como se fosse só misericórdia. Não, só misericórdia não, vai como se sufocasse a misericórdia. Então, para que a misericórdia não padeça, não seja, digamos assim, maléfica não, vamos dizer, injusta, ela precisa suspirar a destruição da humanidade, um pouco de justiça também. E a santidade nem sempre ela vai lamentar, ou seja, a santidade ela sempre vai o que é próprio da santidade vai querer que sempre haja justiça, mas aí ela também precisa lamentar, a mesma expressão aqui a gente pode repetir, suspirar pelo desapreço de sua honra, ou seja, a honra da justiça. Às vezes ela precisa querer algo além da sua própria justiça. Aí é onde entra o que ele disse, né? Conjuntamente a misericórdia e a justiça, uma balanceando a outra. Essa é a ideia, muito bom, a gente conseguiu entender. Assim como a santidade de Deus se manifesta na morte de Cristo, da mesma maneira ela se mostra na pessoa de Cristo. Ela se manifesta na morte, né, através do ato do Pai, punindo, né, o Filho por causa do pecado da humanidade. Ela se mostra na pessoa de Cristo, a santidade de Deus. Cristo é a imagem da santidade de Deus, uma vez que Deus em sua glória é demasiadamente ofuscante para que seja por nós contemplado. Apenas através do Filho a gente consegue contemplar a santidade de Deus. É o que ele diz, é demasiadamente de outra forma para nós contemplar. A encarnação torna possível aos eleitos não apenas verem a santidade de Deus no rosto de Cristo, mas também se tornarem santos como Deus por meio de Jesus Cristo. Aliás, tornar-se santo como Cristo é a maneira suprema de honrar a Deus. Olha aí, ó.
A maneira suprema de honrar a Deus é se tornar como o Filho amado Jesus Cristo. Assim como esse é o esplendor de todos os atributos divinos, é também a flor de todas as graças cristãs. Porque é o Filho, né? O noivo da igreja, né? A coroa de toda a religião. Assim, ao contrário, por exemplo, dos atributos da eternidade, a santidade de Deus é um atributo comunicável. Exatamente. Mas deve-se ter em mente que todos os atributos comunicáveis são primeiramente revelados de uma forma perfeita na pessoa de Cristo. E então os crentes, mediante a união com o Salvador, são feitos participantes desses atributos de Deus. A aplicação da santidade tem, então, um foco cristológico. Cristo é a santidade perfeita em que nós devemos focar e imitar e tentar ser como Ele. Que verdades grandiosas, hein? Que profundidade teológica é de nos estapear, né, essas verdades. Nos esbofetar a nossa cara. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a enxergar essas verdades com temor e tremor e que o Espírito Santo de Deus impacte não apenas os nossos corações, mas nossas atitudes, de maneira a constranger-nos a ter uma mudança de mente e fazer a vontade de Deus a cada dia. Deus assim nos abençoe nessa hora.